tonsilas têm a mesma lógica, tá? Elas também vão ser acúmulos de tecido linfóide, associado às mucosas também, e elas são distinguidas porque elas vão ser parcialmente isoladas por uma cápsula. Então, é aquela história que eu disse, né? Tem tecido conjuntivo em volta desses agregados linfóides, mas eles não isolam o tecido linfóide da parede do órgão. Então, elas ficam aí nesse meio do caminho, tá? Existem algumas tonsilas. Se vocês observarem aqui no meu esquema, a gente está falando realmente das portas de entrada, né? Então, a gente tem tonsila na base da língua, a gente tem tonsila palatina e a gente tem tonsila tubal ainda. Então, elas são tonsilas que estão todas logo na entrada da cavidade oral, que é um lugar onde a gente se expõe a muitos antígenos, então é um lugar muito vulnerável. E a gente tem ainda lá em cima as tonsilas faríngeas, que vão proteger de antígenos que estão chegando pela via aérea, né? Via respiratória. Então vejam que é assim realmente aquela linha de frente ali da defesa, né? Cúmulos de linfócitos nessas portas de entrada. Todas as tonsilas, gente, elas vão ter a mesma estrutura histológica no sentido de elas contêm agregados de linfócitos, elas contêm nódulos, folículos linfóides na parede desses sítios aqui, desses locais. O que vai mudar de uma tonsila para outra não é, na verdade, o tecido linfóide, é qual tecido que está em volta do tecido linfóide, porque a gente vai ver aqui que a tonsila ela fica revestida ou parcialmente revestida pelo tecido do local onde ela está. Então, a tonsila palatina e a tonsila lingual, que estão dentro da cavidade oral, elas são revestidas pelo epitélio da cavidade oral. E a tonsila faríngea, que está nas vias aéreas, está na cavidade nasal, vai ser revestida pelo epitélio da cavidade nasal. Então, o tecido linfóide é igual, o tecido que reveste é o tecido do local onde a tonsila está. Então, aqui a gente, de novo, tem um esquema mostrando os sítios dessas tonsilas, né? Então, as tonsilas faríngeas, as tonsilas palatinas e a lingual. E a gente vê, tanto nas palatinas quanto nas linguais, a gente vê criptas. Então, tem um epitélio lá em cima. Esse epitélio se projeta para dentro, formando essas criptas no meio do tecido linfóide, tá? No caso, no caso da tonsila palatina, vejam como é que é o esquema dela. Aqui estaria a cavidade oral, certo? Então, aqui nós temos vários folículos linfóides aos montes. E essas entradas aqui, ó, aqui não está pegando o lúmen, só está pegando o conjuntivo, mas aqui, por exemplo, essas entradas bem profundas, né, que formam essas criptas em direção ao parênquima. Mas vejam o seguinte, tem um tecido conjuntivo aqui, mas o tecido linfóide ele está realmente inserido na parede da cavidade oral. Ele não está isolado desse tecido. Então, tem aqui já os outros tecidos componentes da cavidade oral e um acúmulo de linfócito ali organizado em nódulos, que é o caso da tonsila. Se a gente aproxima esse quadradinho aqui, está mostrando uma cripta, a gente vai ver isso aqui. Então, a gente está vendo um epitélio. E para quem não se lembra, esse aqui é um epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado, tem núcleos até a superfície, que é justamente o epitélio da nossa cavidade oral. Embaixo a gente tem tecido conjuntivo, com vasos sanguíneos, e aqui já seria a bordinha, o início de um folículo linfóide. Então, vejam que tem tecido conjuntivo? Tem tecido conjuntivo, mas é o tecido conjuntivo da parede, ele não está isolando, nada está impedindo que esse linfócito aqui migre para lá ou vice-versa, né? Então, não é completamente isolado. Aqui, então, vendo a tonsila toda removida, né? A gente está vendo desse lado aqui. Aqui vai dar para ver bem uma coisa, que é o seguinte. Aqui está o epitélio pavimentoso estratificado da cavidade oral, né? Aqui o tecido conjuntivo. Vejam que tem muito núcleo de linfócito aqui, inclusive, tá? Alguns desses núcleos são núcleos de linfócitos, os mais redondinhos. Aqui uma cripta. A cripta também vai ser totalmente revestida por esse epitélio, né, da cavidade oral. Aqui já temos os folículos.
Vejam, aqui, um folículo com grande centro germinativo, portanto um folículo secundário. É muito comum que os folículos da tonsila, gente, já sejam todos folículos secundários, tá? É um sítio realmente que tem muita exposição a antígeno e é muito provável que todos esses aqui já tenham passado por uma reação de centro germinativo, tá? Eu, inclusive, não estou encontrando um primário. Aqui, um primário, tá? Mas a maioria deles tem centro germinativo, tem manto, né? Eles são já folículos secundários. E vejam o seguinte, para esse lado aqui, eu não tenho nada separando o meu tecido linfóide. Ó, o tecido linfóide está aqui, o epitélio está aqui. Então, o antígeno que chegou aqui via epitelial, ele muito rapidamente vai entrar, se ele conseguir entrar aqui, né, ele vai entrar em contato com os linfócitos do meu folículo. Então, aqui desse lado não está nada isolado. Aqui embaixo, eu tenho tecido conjuntivo. Então, aqui tem tem um isolamento parcial, né? Para um lado de cá está isolado, tem uma extensa camada de tecido conjuntivo. Migrar isso tudo aqui já seria bem mais difícil. Mas, para o outro lado, vai ter pontos que não tem nada separando, ó, o meu tecido linfóide do meu epitélio, do lúmen. Então, é uma pseudocápsula, né? É um isolamento parcial do tecido. Se eu mostrar a tonsila lingual, a gente vai ver uma coisa parecida com isso. Aqui, nódulos enormes, inclusive, que constituem aquele terço posterior da língua, né? Mas a língua tem um V lingual e 2/3 para frente são as duas metades que se juntam para formar a língua durante o desenvolvimento, e o terço de trás ele é composto de tecido linfóide, ele não é o tecido muscular da língua, que é justamente isso aqui que a gente está vendo, né? Tecido linfóide, essas tonsilas que ficam lá na base da língua, ao final, quer dizer, o início da nossa língua, que está revestido lá em cima pelo mesmo epitélio da língua. Então é também um epitélio pavimentoso e estratificado. Neste segmento aqui não é queratinizado. E isso aqui são as glândulas salivares menores, aquelas microscópicas que ficam inseridas na língua, né, ou na cavidade oral de uma maneira geral. Então, o que a gente está vendo aqui? Um monte de glândulas dessas, são mucosas, né? Elas têm o corante pálido, o núcleo achatado, quer dizer, elas produzem um material mucoso, um material rico em carboidratos. E isso aqui são feixes do músculo da língua, né? A língua é um órgão com muito músculo esquelético, que é o que a gente está vendo aqui. Então temos alguns feixes de músculo. E aqui minhas coleções de linfócitos. E aqui a gente está vendo as tonsilas faríngeas, que também tem um apelido bem famoso, né? Então a galera chama as tonsilas palatinas de amígdala. E as tonsilas faríngeas, elas são chamadas de adenoides. Então é bem comum, inclusive, também chamá-las de adenoides. E o que a gente vê? É basicamente a mesma coisa que a gente encontra na tonsila palatina e na tonsila lingual. É tecido linfóide bem próximo do epitélio superficial. É isso. Só que neste caso aqui, o epitélio superficial que a gente vai ver, ele não forma criptas super profundas, ele forma criptas mais rasas, são chamadas de pregas aqui. E o epitélio que está lá em cima não é o epitélio pavimentoso estratificado, porque não estamos na cavidade oral, estamos na cavidade nasal. Na cavidade nasal, o epitélio que reveste é o epitélio respiratório, que é um epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes. Então, é isso que a gente está vendo aqui. O epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ali, aqueles cabelinhos ali são os cílios, e vamos ver aqui célula caliciforme, do lado das células cilíndricas ciliadas. Tá?